Rodrigo para continuar aí as discussões sobre as relações entre os seres vivos. E na aula anterior a gente falou sobre as relações harmônicas, que eram aquelas onde não havia prejuízo para nenhum dos envolvidos, seja da mesma espécie ou seja de espécies diferentes. Hoje a gente vai falar sobre as relações que são desarmônicas, são aquelas que pelo menos alguém vai sair prejudicado na história. Pode até ser que aconteça que mais de uma espécie seja prejudicada com essa relação. Tá joia? Então, por definição, pelo menos geralmente um se beneficia e a outra espécie se dá mal, né? Vai ter algum tipo de prejuízo. E aí eu vou apresentar para vocês alguns exemplos, como foi feito na aula passada, definição com exemplos para vocês. A primeira é competição intraespecífica. Intra é dentro, né? Dentro da espécie. Então são competições entre indivíduos da mesma espécie. É muito comum que isso ocorra principalmente por espaço, alimento, né? Mas dentro da mesma espécie ainda você poderia acrescentar um terceiro item aí, que é a questão de reprodução, né? Muitas vezes uma espécie vai tentar competir com as outras para ser o chefe da área ou ser a reprodutora da área, né? Como acontece, por exemplo, com um leão. Você tem um leão chefe, né, que é um dominante num determinado espaço. No caso aqui eu coloquei entre ursos, mas você tem vários tipos de competição entre a mesma espécie. Acho que é fácil de entender, né? E precisando de espaço de alimento sempre vai dar problema, então vai ter competição. Aí a espécie que consegue mais espaço e mais alimento se beneficia, a que consegue menos se dá mal e pode até vir a desaparecer. Aqui competições entre espécies diferentes. Aí entre espécies diferentes você pode deixar assim, né? Você, além do espaço do alimento, você tem a questão de às vezes o habitat, o local mesmo onde ele está, mas é muito comum competição entre espécies diferentes, a gente chama de interespecíficas, né? Esse inter é entre espécies diferentes, ela acontecer por causa de alimento, né? Uma espécie vai competir com a outra, provavelmente uma vai ter mais facilidade de obter o alimento e a outra vai ter mais dificuldade. Quem tem mais facilidade tende a sobreviver melhor no ambiente e quem tem menos facilidade ou vai ter que se deslocar e mudar de ambiente ou tende a desaparecer pela falta de alimento mesmo, pode morrer de fome. Uh, Existem outras relações aí, como o canibalismo, por exemplo, quando um indivíduo mata e se alimenta de outro da mesma espécie. O canibalismo ele também pode ser desencadeado por conta da competição, né? Em ratos, por exemplo, quando começa a faltar alimento, os mais fortes se alimentam dos mais fracos, os mais velhos se alimentam dos mais novos, né? É uma forma de sobrevivência. E tem outros que são colocados como estratégia de sobrevivência. No caso aqui a gente tem a viúva negra, a aranha viúva negra, que a fêmea depois de ter sido inseminada pelo macho, ela mata e come o macho, porque ela vai ficar reclusa e vai usar ele como fonte de energia para proteger os ovos que ela vai colocar, né? E depois proteger os filhotes. Então ela não vai ficar se expondo para se alimentar enquanto os filhos não estiverem prontos para ir para o ambiente. Então o macho, ela vai se alimentar do macho como uma estratégia para manter a espécie viva, tá? É diferente do rato, do caso do rato. Acho que uma das mais fáceis de entender é o predatismo. Em alguns lugares se fala predação, vocês podem ter achado assim pesquisas que vocês fizerem, quando o indivíduo mata o outro de outra espécie para se alimentar, né? A diferença do canibalismo e do predatismo é que o canibalismo é dentro da mesma espécie, o predatismo é dentro de espécies diferentes, né? Então, pensa que todo mundo, toda espécie que se alimenta de outra é uma predadora, inclusive os herbívoros, aqueles seres que se alimentam de vegetais.
O animal que se alimenta da planta está se alimentando de uma espécie diferente. Então ele é um predador daquela espécie, sim, tá? E o predador essa relação entre predador e presa é muito importante para o equilíbrio do ambiente. Mais para frente a gente também vai conversar um pouco sobre isso. Tem um outro processo que a gente chama de amensalismo. Esse amensalismo é quando uma espécie ela vai atacar o crescimento ou a reprodução de outra, tá? Aqui tem um exemplo de amensalismo que foi como foi descoberto o antibiótico. Eu vou tentar ser breve para caber no vídeo, né? Ah, os, pesquis... os pesquisadores, né, que trabalhavam, estudavam bactérias, conseguiram, estudavam em plaquinhas como essa que está aqui e perceberam que aconteceu que elas mofavam, apareciam fungos nela, né? Como aparece no pão, nas frutas que a gente tem em casa. Mas aí eles começaram a perceber que quando existia o mofo na placa, as bactérias começavam a morrer e desaparecer. Aí eles chegaram à conclusão que o fungo produzia uma substância que matava a bactéria. E a partir daí eles isolaram essa substância, chamaram de penicilina, e foi o primeiro antibiótico que a gente conhece para a humanidade. Outros também foram descobertos da mesma forma, estudando substâncias que inibiam ou matavam o crescimento das bactérias. E dessa forma foram descobertos os antibióticos. É óbvio que hoje os antibióticos que a gente tem são produzidos de forma sintética. Não precisa mais do fungo e nem da bactéria. Mas para os estudos e para a gente saber que ele funciona, foi descoberto dessa forma aqui na natureza e nos meios de pesquisa. E por último, a gente tem o parasitismo, né? O parasita é um cara que ele vai viver ou dentro ou na superfície externa do hospedeiro. Geralmente o que esse parasita vai fazer? Ele vai pegar mais que o abrigo. Se fosse só o abrigo, seria o inquilinismo. Ele vai tirar alimento, ou alimento do próprio sistema digestivo, como seria aí nos casos tem aí a lombriga, né, a solitária, ou ele vai tirar o alimento de lugares que ainda piores para a gente, como por exemplo do sangue, né? Aí tem o carrapato, o ácaro, a, as sanguessugas, que já tirariam direta a pulga, que conseguiriam tirar diretamente o, o alimento do nosso sangue, tá? Então se ela suga o seu sangue, ela está roubando seu alimento, ela vai prejudicar você. Agora, fiquem atentos para algumas coisas. Primeiro, tem dois tipos de parasitas. Os parasitas que são internos, são os que ficam do lado de dentro, como se a gente fosse pensar aqui, os vermes do intestino, bactéria, vírus, isso são parasitas internos. E os parasitas externos, carrapato, pulga, piolho, sanguessuga, isso já são parasitas externos. E uma outra característica do parasitismo é que geralmente o parasita não vai ter tanto interesse de matar o hospedeiro. Por quê? Porque se ele matar o hospedeiro, ele fica ao mesmo tempo sem o abrigo e sem o alimento. Ainda mais se ele for parasita interno, ele não tem para onde correr, ele vai morrer junto. Então a tendência natural de um parasita é prejudicar o hospedeiro, mas sem prejudicar tanto. Quais são os parasitas que costumam ser mais perigosos? Os menores, porque eles se reproduzem muito por serem menores, tipo vírus e bactéria. Se eles são menores, eles se reproduzem mais rápido, eles uh, são menos complexos, então muitas vezes eles se multiplicam tanto que saem do controle e podem sim levar à morte, tá? Mas se a gente pegar a ideia básica de um parasita, o parasita não vai ter muito interesse na morte do hospedeiro, porque se ele perder o hospedeiro, ele perde no mínimo o alimento junto. Então, para ele não vai ser interessante, tá? Então, pensa nisso. Se tira o alimento, se além do abrigo ele pega alimento, é parasitismo. Se não pegar alimento, volta lá, é para inquilinismo que a gente viu na aula anterior. Tá joia? E
Se vocês, agora a gente está à disposição de vocês, para o que vocês precisarem. Uh, precisar, entre em contato via Classroom, via e-mail. Eu estou à disposição de vocês. Eu falei nos outros vídeos, eu não sei se falei para vocês, persistam. Nós estamos em tempos difíceis. Vamos resistir, vamos tentar fazer, vamos tentar. A gente está tentando fazer o melhor para vocês e a gente gostaria que vocês aproveitassem também, pelo menos na medida do que a gente consegue, dentro das nossas possibilidades, nesses tempos difíceis. São tempos difíceis, vocês precisam. Cuidem-se bem e cuidem de quem vocês amam e ao mesmo tempo persistam, gente. Vamos lutar. Ao mesmo tempo que a gente está em tempos de dificuldade, a gente está em tempos de superação também. Vamos transformar nossas dificuldades em superação, tá certo? Um grande abraço para vocês, se cuidem e até a próxima.